E pedimos também, meu Pai, por aqueles que estão enlutados, como a Sara, que o Senhor possa colocar o teu refrigério nas vidas deles, meu Senhor. Com forças, dando alento, dando a tua orientação para que o teu povo possa caminhar, não com os ombros pesados de pesar, mas que eles possam caminhar eretos, meu Senhor, sabendo que a tua boa mão está nos sustentando. E assim lhe rogamos, meu Pai, abre as portas para aqueles que estão necessitados, que o Senhor possa também dar provisão, não somente espiritual, mas também material, alimentos, finanças, que o Senhor possa sustentar o teu povo. E assim lhe rogamos, meu Pai, no nome santo e maravilhoso de Cristo Jesus. E pedimos também, por esse momento de estudo que teremos com o pastor Hélio, que o Senhor possa abençoá-lo, que ele possa proferir tão somente as palavras que vêm de ti, e que possamos nos edificar através dos ensinamentos do Senhor nesse momento de estudo. E assim nós oramos, no nome santo e maravilhoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós somos gratos a Deus pela vida do pastor Hélio que está conosco, né? Ele está conosco, ele foi pastor da primeira igreja de Goiânia, agora está como pastor na igreja presbiteriana de Vila Nova. Ele é professor do seminário. Ano passado, durante a pandemia, nós tentamos trazê-lo algumas vezes para estar conosco, não foi possível, né? Mas aprove a Deus que hoje ele estivesse aqui conosco. Somos gratos a Deus pela vida dele. Eu, particularmente, tenho aprendido muito com ele nas disciplinas de pregação, história da igreja, história do pensamento da igreja. Sou muito grato pela vida dele. E eu já passo a palavra para ele. Ele estará falando para nós hoje sobre o profeta Jonas. Se vocês olharam no grupo da igreja, eu mandei lá o arquivo que ele vai usar como texto da sua aula, e você pode acompanhar também, e será uma bênção para você. Sem mais demora, pastor Hélio, fique à vontade, está com a palavra. Boa noite a todos, é um prazer poder estar aqui com os irmãos. Eu até tenho que pedir desculpas. O pastor Fábio, ano passado, me convidou 2 vezes. Eu aceitei os convites 2 vezes e tive que cancelar com ele 2 vezes por causa de problemas que surgiram, alguns relacionados à pandemia, outros relacionados à escala de férias dos obreiros da minha igreja. Mas é sempre uma alegria poder voltar ao Jardim América e compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Vamos, então, sem mais demoras, abrir a palavra de Deus em Jonas, capítulo 4. Eu vou ler o capítulo 4 todo, fazer um panorama bem leve do livro inteiro e depois trazer uma mensagem, espero que rápida, sobre o capítulo 4. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, que fica mais fácil para mim. Jonas, capítulo 4. Não mexe. A palavra do Senhor diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele está falando a respeito daquela planta que nasceu e morreu rapidamente. E então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonatas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia
pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, Boa noite, e irmão. também muitos animais? Vamos fazer uma oração. Deus amado, nós queremos pedir ao Senhor a instrução da Tua palavra, a luz do Teu Espírito Santo para esse momento de meditação e o conforto, Senhor Deus, da Tua graça por causa de toda a tribulação que tem gerado ansiedade, que tem gerado solidão, que tem gerado medo no coração do Teu povo nesse último ano. Pedimos que o Senhor nos levante, que o Senhor levante sobre nós a luz do Teu rosto, para que nós não tenhamos medo e principalmente para que a nossa confiança seja firmemente enraizada no Senhor e na Tua promessa. Nós oramos pedindo que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jonas é um dos livros mais conhecidos da Escritura Sagrada, especialmente no universo da escola dominical do departamento infantil. Se você vai em qualquer livraria, até mesmo nos supermercados, onde tem uma seção de livros, e sempre tem uma seção de livros infantis, você ali vai encontrar aqueles famosos livros que têm as mais belas histórias da Bíblia. E são sempre, quase sempre, as mesmas. Criação, depois Noé e o dilúvio, depois nós temos Jonas e a baleia, e aí são sempre Davi e Golias, né? Não pode faltar. Então, Jonas é uma das histórias bíblicas mais conhecidas e também uma das mais mal compreendidas que a gente tem por aí. Uma história interessante que eu ouvi e li certa vez, quando eu estava lendo um livro de apologética, que fala sobre a defesa da fé cristã para não cristãos, contava a história do Joãozinho. Joãozinho era uma criança de menos de 10 anos de idade que estava ali na sua classe e a professora dando aula de ciências. Então ela declarou que apesar da baleia ser um animal muito grande, ela tem uma garganta muito pequena, o que torna impossível um homem ser engolido por baleias. E Joãozinho, que se sentava lá atrás, ele retrucou baixinho, lá no fundo da classe: mas a baleia engoliu as Jonas. A professora ouviu e retrucou: eu vou repetir. Apesar da baleia ser um animal muito grande, ela tem a garganta muito pequena, o que torna impossível um homem ser engolido por baleias. Então, Joãozinho, não satisfeito de novo com isso, ele retrucou baixinho lá no fundo da sala: quando eu chegar lá no céu, vou perguntar para ele. E a professora o desafiou logo a seguir: mas e se for no inferno? Aí o Joãozinho respondeu: aí a senhora pergunta. Eu vou perguntar só se for lá no céu, né? Então, a história é sempre essa: a pessoas negando a veracidade da história de Jonas, e o Joãozinho ali, com menos de 10 anos de idade, fiel frequentador da escola dominical, enfrentando a sua professora, dizendo que não é bem assim não, né? Tem uma história aí, a gente não sabe se é baleia mesmo, mas a Bíblia fala de um grande peixe que engoliu o pobre coitado do Jonas. A história de Jonas é uma das preferidas das crianças na igreja. Ela não é uma história inventada, uma fábula de La Fontaine. Ela é uma história verídica que aconteceu, e a Bíblia situa isso na época em que o grande reino da Síria assolava várias nações, inclusive Israel, conquistando povos e subjugando ao seu poderio. Os soldados da Síria eram considerados os piores tipos de soldados que havia. Eles eram muito cruéis quando eles capturavam sobreviventes, e Jonas tinha um pavor de que, de repente, o evangelho pudesse converter pessoas lá naquele país. A Bíblia conta a história de Jonas como uma história verdadeira, e o Senhor Jesus a citou como verídica ao afirmar que, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe,
ele ficaria 3 dias morto e depois ressuscitaria. Qual que é o contexto histórico, então, da história de Jonas para nós? Primeiro, eu queria dar para vocês 2 propostas de esboço do livro de Jonas. Ele tem 4 capítulos e é muito fácil a gente esboçar o livro de Jonas. Uma proposta que eu li, ele divide o livro de Jonas em 4 afirmações. Capítulo 1, Jonas e a tempestade. Quando nós dizemos não ao chamado de Deus, nós caminhamos rumo a uma tempestade. No capítulo 2, nós temos Jonas e o peixe, onde Jonas oferece uma oração de rendição ao chamado de Deus, que é o único caminho da volta. No capítulo 3, nós temos Jonas e Nínive. Ele, então, proclama o evangelho na grande capital do império opressor dos assírios. Para quem menos se espera, cumprimos o mandato de Deus e uma cidade inteira se arrepende dos seus pecados. E capítulo 4, nós, então, temos o Senhor e Jonas, mostrando que Deus desafia Jonas a amar do jeito que Deus ama e não daquela forma seletiva que Jonas queria, amando só quem lhe interessava e odiando quem lhe interessava. Um outro esboço interessantíssimo do livro de Jonas é o que foi apresentado num dos encontros da Fiel pelo Dr. Stuart Olyott, um pastor inglês que vinha aqui ao Brasil constantemente falar, mas que já tem mais de 90 anos de idade. Eu tinha muito desejo de ouvi-lo pessoalmente, mas a última vez que ele esteve aqui no Brasil, ele já estava com 95 anos, ele disse que não viria mais, que ele não dava conta mais de entrar em avião. E ele ele pregou sobre Jonas no Encontro da Fiel. O esboço dele foi assim: capítulo 1, de costas, quando nós estamos de costas para fugir ao chamado de Deus. Capítulo 2, de joelhos, quando nós nos colocamos de joelhos para orar em arrependimento diante de Deus. Capítulo 3, de pé, quando nós ficamos de pé para proclamar a palavra de Deus em obediência ao seu chamado. E capítulo 4, assentado, quando nós nos assentamos para ver o que Deus vai fazer. E essas são as 4 posturas de Jonas no seu livro. Primeiro, ele dá as costas para o chamado de Deus, indo para Tarsis em vez de indo para Nínive. Depois, no ventre do peixe, a gente não sabe se ele estava de cabeça para baixo, de cabeça para cima, mas a ideia é que de joelhos ele ora a Deus em arrependimento. Depois, a postura dele é em pé, caminhando rua após rua da cidade de Nínive, falando do evangelho. E por último, ele se assenta para ver se Deus vai mesmo destruir a cidade ou se Deus vai perdoar a cidade. Jonas profetizou no tempo de Jeroboão II de Israel, que reinou entre o ano 782 e 753 a.C., tempo em que a Assíria era a nação mais temida por Israel. Na verdade, era um tempo de prosperidade para Israel, pois a Assíria vivia tempos de declínio em função do reinado de Salmanaser III, por volta do ano 823. Tiglat-Pileser III, que ocuparia o trono assírio a partir de 745, é que destruiu Samaria, levando Israel cativa em 722 para nunca mais voltar para a Terra Prometida. Mas ele ainda não tinha aparecido no cenário. A Síria era governada possivelmente por um homem chamado Assur-Nirari, que governou a Síria entre 754 e 745 a.C. Foi um rei fraco, que permitiram o fortalecimento do governo das províncias em detrimento do reino central. E nesse ambiente combina bem com o tema e o propósito do livro de Jonas. Há pelo menos 4 temas que compõem o propósito do livro de Jonas e que nós precisamos lê-lo nos 4 capítulos desse pequeno livro profético. O primeiro propósito, o livro de Jonas, ele fala da necessidade de arrependimento para com Deus, a fim de se gozar do seu favor. Tanto Jonas, no capítulo 2, quanto os ninivitas são instados a se arrependerem a fim de gozarem da bênção e do favor divino por causa da sua graça. Depois, um segundo tema que ultrapassa o livro de Jonas é que o caráter condicional das profecias divinas
fica demonstrando que Deus está disposto a mudar a sua forma de agir quando há arrependimento. Nós estudamos em profecia as profecias chamadas profecias condicionais, aquelas que Deus condiciona um ato de obediência ou de desobediência. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas Deus só sarará a terra, perdoará os pecados e mudará a sorte da nação se o seu povo orar. Se o seu povo não orar, todas as ameaças que Deus faz, ele vai cumprir. Assim também existem várias profecias nos profetas do Antigo Testamento que são condicionadas à nossa obediência ou à nossa desobediência. Então Deus diz: se vocês se converterem do mau caminho, eu não trarei a Babilônia sobre Jerusalém. Está escrito no livro de Jeremias. Mas eles não se arrependeram. Então Deus trouxe Nabucodonosor sobre as muralhas de Jerusalém. E a mesma coisa, os profetas do norte, Jonas está incluído entre eles, fizeram com Israel. Arrependa-se e volte, e Deus perdoará os seus pecados. Não se arrependa e sofra as consequências da sua desobediência. Terceiro, o livro de Jonas ressalta o interesse missionário de Deus, cujo amor e misericórdia não se limitavam aos judeus somente, mas também era propósito de Deus. Isso está claro no Antigo Testamento, no livro de Jonas, no livro de Isaías, principalmente nesses dois, no livro de Miqueias, de que Deus tem interesse que Israel seja luz para a salvação também dos gentios. Só que Jonas não queria ir a Nínive porque ele sabia da eficácia poderosa do favor divino. Se Deus está dizendo que vai perdoar quem se arrepender e ele está morrendo de raiva de Nínive porque está acossando e oprimindo a Israel, então ele não quer que Deus perdoe Nínive coisíssima nenhuma. Ele quer mais é que Deus derrame larvas do céu, trovões, relâmpagos e meteoros, da mesma forma como ele fez com Sodoma e Gomorra. E aí o amor de Deus é colocado debaixo das nossas ideologias políticas, dos nossos desejos pessoais, das nossas preferências. Às vezes nós criticamos muito Jonas porque ele agia assim, mas fazemos a mesma coisa com a nossa evangelização. Deixa eu dar 2 exemplos, um negativo e um positivo. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: puxa vida, pastor, meu marido é um homem muito bom, ele é bom demais, só falta ser crente. Então ela queria que a gente desse um jeito de converter o marido dela, porque para ela só faltava ele ser crente. E quem converte é o pastor? Quem converte é Deus, né? A gente prega, e todo mundo deve pregar mesmo, mas a conversão é uma obra exclusiva do Espírito Santo agindo no coração das pessoas. Uma outra experiência negativa, eu fui pastor de uma igreja onde uma família inteira de espíritas se converteram, entregaram a vida para Cristo e passaram a ser uma família muito influente dentro da igreja por causa da transformação que o evangelho trouxe na vida deles. Eles não vieram do espiritismo kardecista, eles vieram do baixo espiritismo. E aquela família começou a trazer muitas pessoas da própria família para dentro da igreja, e eram pessoas até que eram boas financeiramente, e as finanças da igreja começaram a melhorar. Um dia, uma senhora bem tradicional da igreja me chamou num canto, numa parede do templo, e falou assim: pastor, a nossa igreja está ruim demais. E eu disse para ela: mas por que a nossa igreja está ruim? Ela: não, está cheio de espírito aqui dentro. Então eu fico perguntando: mas quem é que tem que estar dentro da igreja? Quem está dentro da igreja é aqueles que Deus traz. E Deus vai trazer gente de tudo quanto é tipo e estilo de vida e modificar a vida dessas pessoas. Há pouco tempo atrás eu vi um testemunho maravilhosíssimo do reverendo Ricardo Fragoso, que é pastor lá em Hidrolândia. Ele conta como que ele assumiu o pastoreio daquela igreja que já tinha vários anos, mas que não ia para frente, e ainda carregava nas costas alguns escândalos que haviam acontecido no seu interior por causa de maus obreiros que haviam trabalhado por lá. Então ele diz que começou a orar com as pessoas.
E um dia uma funcionária da prefeitura chegou na casa dele, olha, eu preciso de um pastor para orar para uma pessoa que está em desespero. E ele foi lá, e essa pessoa era uma pessoa paupérrima, passando uma dificuldade terrível, e ele se condoeu com tudo aquilo, mas ele disse, mas a única coisa que eu podia fazer naquele momento era orar por ela mesma. E aquela pessoa que estava numa situação terrível, financeira, espiritual, o casamento estava aos frangalhos, uma pobreza extrema, ele orou por ela, e aquela mulher se tornou o primeiro membro convertido na igreja após ele ter assumido o pastorado. E depois dela veio mais um, todos da mesma região onde ela morava, que era um dos setores mais pobres da cidade. E a igreja cresceu. Ela foi organizada há menos de 5 anos atrás e terminou inaugurando um templo para 400 pessoas, porque ela não para de crescer. E quem é que está na base daquela igreja? As pessoas para quem ninguém queria pregar o evangelho. Deus, ele é assim. E o livro de Jonas ressalta esse interesse missionário de Deus, que não é baseado no interesse financeiro, no interesse estratégico, no interesse carismático, mas é baseado unicamente no amor que Deus tem pelas pessoas. E a quarta mensagem de Jonas é que ela ressalta a liberdade de Deus em agir com graça e misericórdia para com aqueles que merecem o castigo justo da sua parte. Nesse último ponto, não é somente Nínive que experimenta a misericórdia de Deus, mas o próprio Jonas. Quem dá mais trabalho para Jonas nessa questão não é a cidade de Nínive, com 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a direita e a esquerda. Quem dá mais trabalho para Deus é Jonas, que não quer pregar. E Jonas, para mim, que sou professor de homilética, e o Fábio sabe bem o que eu vou falar agora, o sermão de Jonas é o pior modelo homilético de um sermão da face da terra, porque o sermão dele só tem 5 palavras. E as 5 palavras dele são palavras de condenação. Ele diz, olha, mais 40 dias e Nínive vai ser subvertida. Esse é o sermão inteiro dele. Ele está xingando o povo, ou se arrependa, ou o pau vai quebrar na cabeça de vocês. Mais ou menos assim. Ele fez aquilo que nós costumamos chamar em pregação de sermão de ira. O pastor fica irado e vai lá, solta os cachorros na igreja. Né? Muitos pastores, colegas meus, perderam bons pastorados por causa de uma postura como essa. Mas, apesar dos pastores, apesar de Jonas dando trabalho para Deus, Deus usou Jonas e ele teve uma das respostas evangelísticas mais rápidas da história da pregação do evangelho. Em um dia, mais de 120 mil pessoas se quebrantaram na presença de Deus. Com um sermão ruim, pregado com muita má vontade e ainda torcendo para não dar certo. Tem horas que os pregadores fazem desse jeito e Deus vai lá e mostra que não é assim. Apesar de nós, apesar da nossa má vontade, apesar do nosso despreparo, apesar da nossa indelicadeza, apesar da nossa indiferença, apesar das nossas ideologias políticas, filosóficas, antropológicas, Deus, ele continua sendo Deus da misericórdia. Ele livrou os marinheiros pagãos da tempestade, ele preparou um peixe no meio de uma tempestade para Jonas não morrer afogado, ele salvou Jonas do afogamento, ele livrou a cidade de Nínive da destruição, e ele ainda abrigou Jonas do sol e do calor do dia, porque viu que ele estava em desconforto. Tudo isso quem fez foi Deus. Apesar de nós, e às vezes contra nós, para mostrar que o evangelho é dele e que nós temos que aprender essas mensagens. Então, deixa eu falar aqui rapidamente sobre alguns 3 pontos nesse capítulo 4, que mostra que a mensagem de Jonas, ela chega no seu ponto alto, no seu clímax, para mostrar que o desejo de Deus é que nós precisamos aprender a amar as pessoas como Deus ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em primeiro lugar, o versículo 1 até o versículo 5, a narrativa de Jonas, a profecia de Jonas nos mostra que para amar como Deus ama, é preciso mais do que reconhecer a sua soberania. Nós, presbiterianos, somos conhecidos e reconhecidos por pregar a rodo, a tempo e a fora de tempo, que Deus é soberano. Então, a palavra mostra para nós, nesses versos 1 a verso 5, que Deus ele é mais do que simplesmente o reconhecimento da sua soberania. Jonas se desgostou com a misericórdia de Deus. Ele prega a palavra, as pessoas se arrependem, se vestem de pano, se sujam de cinza e se quebrantam na presença de Deus. E Jonas, em vez de festejar e se alegrar, ele fica chateado com Deus, ele se retira da cidade e o que ele quer ver é a cidade ser destruída igual Sodoma e Gomorra foi. Só que não. O contraste entre Jonas e Deus ele é dramático. Enquanto Deus, que é justo, afasta o seu castigo, Jonas, que é injusto, o exige da parte de Deus. Ele diz, Senhor, eu quero mais é que o Senhor castigue mesmo. Mas Deus é soberano, mas a sua soberania, ela é uma soberania que é reconhecida por nós, especialmente por causa da sua misericórdia. Ele prefere, em vez de castigar, ele prefere perdoar. Ele tem prazer na misericórdia, ele não tem prazer no castigo. Segundo, Jonas tem clara consciência da soberania amorosa de Deus. Tipo assim, Jonas vê que as pessoas se arrependam e ele fala assim, não te falei? É por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor ia salvar mesmo. Eu sabia que o Senhor ia perdoar mesmo. Jonas é quase um hipercalvinista daqueles que, eu não vou pregar não, eu já sei que Deus vai salvar mesmo. E nós, presbiterianos, somos tão criticados por esse tipo de calvinismo ao extremo, que acha que não precisa pregar porque tudo já está predeterminado, enquanto que a palavra de Deus, ela nos chama exatamente a pregar e deixar todo o resto com essa soberania maravilhosa, graciosa, amorosa do nosso Deus. Jonas já sabia que a sua pregação levaria os ninivitas ao arrependimento e o consequente perdão de Deus. E aí ele diz na sua raiva, ele diz com raiva, eu sabia que o Senhor é clemente, eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu tinha certeza que o Senhor era benigno, eu sabia que o Senhor ia perdoar, então para que eu ia pregar? E Deus depara para ele toda aquela experiência da árvore para mostrar que amor, graça e misericórdia tem que estar adiante da nossa má vontade. Jonas se recusa a aceitar o perdão de Deus para os ninivitas. Jonas se tornou inflexivelmente crítico para com os atributos de Deus. Ele escolhe a morte a servir a Deus. Ele escolhe a incoerência, e ela é óbvia em Jonas. Jonas usufruiu da bondade divina ao ser livre do afogamento. Agora ele rejeita a possibilidade do perdão divino para os ninivitas para livrá-los dos seus pecados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz que só podemos orar pedindo o perdão e o favor de Deus se nós mesmos estivermos dispostos a perdoar os outros. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se eu não perdoar ao meu devedor, eu estou desobrigando a Deus de perdoar os meus pecados. Segundo o ensinamento do capítulo 4 de Jonas, para amar como Deus ama, é preciso libertar o nosso amor do egoísmo interesseiro. Versículo 6 até o versículo 8. Jonas aceita a misericórdia de Deus para consigo, mas não a aceita para com Nínive. A nossa visão da graça tenta limitá-la à atuação de Deus aplicando somente a nós mesmos. Para nós sim, para os outros, não. A providência divina, ela é ensinada aqui por Deus de 3 formas para Jonas. Deus dá uma planta que dá sombra, Deus dá um verme que mata a planta, e Deus traz um vento quente que faz desfalecer o profeta.
Esse vento que acontece lá na região da Mesopotâmia é chamado de siroco. Ele tem um calor insuportável. E o que o texto ensina para nós, como é bom quando a misericórdia é para nós. E aí nós pensamos assim, mas como é ruim quando a misericórdia é derramada sobre quem nós não gostamos. E às vezes isso acontece dentro da igreja. Às vezes nós temos alguns irmãos dentro da igreja que nós tratamos como concorrentes, adversários e até desafetos. Por que sempre existe briga nos bastidores da igreja? Porque nós temos dificuldade de ver a graça de Deus sobre a vida dos outros e nos alegrar com eles por causa da graça de Deus na vida deles. Nós achamos que a graça tem que ser boa quando ela começa na nossa casa. Aí o que sobrar de nós para os outros está valendo. Mas e quando a graça começa na casa dos outros? E aí isso gera ciúme, isso gera inveja, às vezes gera até cobiça nos nossos corações, e a Bíblia diz que é nossa obrigação lidar com isso dentro de nós, em vez de transformar isso em briguinhas partidárias dentro da igreja. E terceiro, para amar como Deus ama, é preciso partilhar dos propósitos da compaixão de Deus, versículo 9 até o versículo 11. Deus volta-se para Jonas e fala assim, é razoável essa sua ira? E Jonas diz com todas as letras, é sim, até a morte. Eu tenho todo o direito de ficar irado até a morte, eu perdi tempo em vir aqui em Nínive, eu podia estar lá em Tarsis, numa boa. E Deus diz para ele, não é bem assim. A ira de Jonas não é razoável, porque a ira de Jonas era egoísta. Ele só estava pensando no prazer e no conforto dele e de Israel, e não na boa vontade, na compaixão, no amor de Deus pelos perdidos. Jonas tinha compaixão, mas ele tinha uma compaixão interesseira. A compaixão só se manifestou porque a sombra da planta lhe fez bem, e aí ele se alegrou com a planta. Mas quando a planta murchou e secou, ele ficou irado de novo. Será que é bom para nós sermos agradáveis somente quando as coisas estão bem para nós? Eu fui pastor de um irmão que ele tinha o melhor salário da igreja e o seu dízimo era o dízimo mais alto da igreja, e assim foi por mais de 3 anos. Eu fui pastor dessa igreja por 6 anos. De repente, ele perdeu o emprego, a empresa dele resolveu se reaparelhar, modificar, ela se fundiu com uma outra empresa maior, foi vendida, e aí na absorção da empresa dele pela outra, ele foi demitido. Então, num mês, ele ganhava 10 salários mínimos, no outro mês, depois de muita dificuldade, ele arrumou um emprego onde ele ia ganhar 1 salário mínimo por mês. E aquilo acabou com a estrutura familiar da família dele. Eles estavam pagando prestação de casa, e aí as prestações começaram a atrasar. Eu era o pastor da igreja, nós pagamos 2 parcelas da prestação da casa daquela família para ajudá-los naquele período. As coisas começaram a faltar em casa, nós fizemos uma cesta básica diferenciada, não aquela cesta básica que a gente compra lá no açaí, que é material simples, da melhor qualidade, né, para ser barata. Nós fomos lá no supermercado e fizemos uma compra muito boa, e a junta diaconal levou para aqueles irmãos produtos não perecíveis e produtos perecíveis também. E quando o diácono chegou na casa deles para entregar, eles não quiseram receber, a esposa não quis receber, disse que era humilhação demais. E aí eles pararam de frequentar a igreja. E eu chamei no gabinete para conversar, e ele disse para mim o seguinte: pastor, Deus não merece que eu sirva, porque enquanto eu estava bem, eu fui fiel, e Deus não me honrou. Agora eu também não quero honrá-lo mais. E aí eles abandonaram a igreja, a família inteira, 4 pessoas, marido, esposa, os 2 filhos pré-adolescentes, e não voltaram mais. Ele disse que Deus não merecia tê-lo como membro da igreja.
No entanto, o livro de Hebreus diz que quando nós servimos a Deus, nós o servimos como quando tudo está bem, mas nós o servimos também quando tudo está mal. Nós vamos atravessar aí pela frente a grande tribulação. Essa pandemia do Covid-19 é fichinha perto do que a igreja vai enfrentar e que vem aí pela frente. Isso é só um teste para a gente aprender o quanto que as coisas podem piorar quando a perseguição contra a igreja vir de fato assolar a terra. Mas muitas pessoas acham que Deus só é bom quando ele abençoa com bênçãos materiais. E que, portanto, se ele não me der o melhor salário, o melhor carro, a melhor casa, ou pelo menos estabilidade, ele, Deus, não é digno de receber a minha adoração, o meu cântico de louvor e a minha oração. E ele é que se dane. No entanto, a Bíblia diz, ainda que não haja fruto na videira, na figueira, a vaca não deu leite no campo, ainda assim eu servirei e temerei ao Senhor. E em Hebreus, capítulo 10, capítulo 11, diz que aqueles homens e mulheres de fé eram pessoas que sofreram por causa de Deus e o mundo não era digno deles. Quando nós dizemos que Deus não é digno de nós estamos perdendo de vista que é o mundo que não pode ser digno de nós. Porque Deus tem preparado algo muito melhor para nós. Então Deus diz para Jonas com todas as letras, a sua ira não é razoável. A sua compaixão é uma compaixão interesseira. E não é isso que eu quero para você. Então Deus mostra que a sua justiça, ela é misericordiosa. A sua misericórdia, ela é justa, e Deus sempre é justo e condena o pecado, mas também ele é justo e ama o pecador. Ao prover a oportunidade de arrependimento, Deus aponta a graça como o verdadeiro provimento para a satisfação da justiça de Deus e não as obras humanas. Deixa eu fazer algumas aplicações para nós. O que Jonas nos ensina? Primeiro, Jonas nos ensina, o livro de Jonas nos ensina que os atributos de Deus não podem ser explorados por nós de forma interesseira. Deus é quem ele é, justo e santo ao mesmo tempo, bondoso e misericordioso ao mesmo tempo. E nós, que somos apenas vasos de barro, não podemos olhar para o oleiro e dizer para ele assim, a sua obra não tem alça, como está escrito lá no livro do profeta Jeremias. Eu queria uma alça. Eu me lembro que, quando meu pai era vivo, e a gente ia dar presente para ele no dia dos pais, no dia do aniversário, o presente mais fácil para você dar para um homem é uma camisa. Dificilmente você erra, né? Então eu fui lá na loja e comprei uma camisa, até dessa aqui que eu estou usando, uma camisa polo, né? Comprei uma camisa bonita, charmosa, que não foi até tão barata, mas foi um preço digno do meu pai, que eu queria honrar no dia do aniversário dele. E aí, na hora que eu entreguei a camisa e ele abriu, o primeiro comentário dele foi assim, ué, mas essa camisa não tem bolso. E ele não gostou da camisa. Eu tive que levar ela de volta. E comprar uma com bolso para ele. Daí para frente, todos os anos, quando eu dava uma camisa, era com bolso, e era sempre a primeira coisa que ele falava, essa tem bolso. Então a camisa podia ser feio tanto que fosse, mas ela tinha que ter bolso. Ele gostava de um bolso. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Deus nos agracia com presentes maravilhosos, com cores maravilhosos, com sabores maravilhosos, e a gente vira para Deus, faz cara feia e fala, essa camisa não tem bolso. Eu não quero. E ficamos fazendo birra com Deus. Não, os atributos de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, o poder de Deus não nos é oferecido para nós explorarmos ao nosso bel prazer, mas para nós aprendermos a amar e a servir. Segundo, que a bênção de Deus para nós está somente na obediência ao seu chamado. Não é Deus quem nos serve. Faltou um E aqui. Não é Deus quem nos serve, somos nós que servimos a Deus. Então,
Para nós, a obediência só tem sentido quando o chamado de Deus só tem sentido quando nós obedecemos, para fazer o que ele deseja, e não para fazer o que nós desejamos. Eu tenho dado aula no seminário sobre os jesuítas, que foram os missionários da Igreja Católica que vieram para o Brasil. Os jesuítas nasceram na Contra-Reforma, eles eram um movimento contra as igrejas protestantes dentro da Igreja Católica, e eles eram conhecidos por 3 votos que eles faziam, que todo padre fazia. Mas o terceiro voto deles, ele era peculiar. Eles tinham um voto de obediência irrestrita ao Papa. Eles obedeciam o Papa às cegas. E essa obediência deles ao Papa se tornou algo tão forte, tão poderoso, os papas gostaram disso e mandaram jesuítas para o mundo inteiro, que os jesuítas começaram a sugerir para o Papa o que ele deveria mandar eles fazer. E aí, quando o Papa não quis fazer o que eles queriam que ele quisesse que eles fizessem, eles começaram a dar problema para o Papa. E o Papa teve que cortar a ordem jesuíta para ela parar de querer mandar nele. Eles eram tão obedientes ao Papa que eles queriam mandar no Papa. E às vezes, nossa obediência a Deus tem se tornado dessa forma na nossa vida espiritual. Nós queremos ser tão obedientes que a gente começa a mandar em Deus, como Marta fez lá em Lucas 10. Ela amava Jesus, queria hospedá-lo bem, deu um almoço, veio muita gente, e aí ela ficou mais preocupada com as aparências e as formalidades do que com a presença agradável de Jesus no meio da sua casa, a ponto de que ela chegou em Jesus e chamou a atenção de Jesus porque ele não chamou a atenção de Maria. Já pensou você chamar a atenção de Jesus? Às vezes, tem gente na igreja que se comporta desse jeito. Terceiro, o livro de Jonas nos ensina que o amor de Deus e a sua justiça sempre agem juntos. E um nunca atrapalha o outro, mas ambos se completam. A justiça e o amor de Deus sempre andam juntos. E elas não se atrapalham, elas se completam. E se você quer aprender a amar como Deus ama, você precisa aprender a ser justo e amoroso, tudo ao mesmo tempo. E por último, o livro de Jonas nos ensina que o desejo de Deus de salvar as pessoas é muito mais abrangente do que nós estamos dispostos a admitir e que, portanto, nós devemos falar do seu amor com menos temor e mais intrepidez. Não somos nós que escolhemos os membros que a nossa igreja vai ter. É Deus. E a razão disso é muito simples. A igreja do Jardim América, a igreja de Vila Nova, a primeira igreja, a igreja mais simples lá da periferia, no Parque Primavera, na região noroeste, que é a região mais pobre da nossa cidade, pertence a Deus e não a nós. Não somos nós quem determinamos ou dizemos se isso deve ser assim porque a gente vai gostar ou não vai gostar. Mas a pergunta é, Deus gosta? Deus quer? É para a glória de Deus? Isso agrada a Deus, né? E a sua palavra é o nosso modelo para nós vermos se agrada ou não. Então, a gente abandona um monte de probleminha que às vezes aparece na igreja só por dar atenção a esse fato de que o amor missionário de Deus é muito maior e muito mais abrangente do que nós muitas vezes estamos dispostos a concordar e a aceitar. E o desafio é esse: aprender a amar como Deus ama. Vamos fazer mais uma oração e depois eu passo a palavra para o pastor Fábio. Pai, nós queremos bendizer o teu nome pela palavra que está aqui no livro de Jonas, que muitas vezes nós lemos, achamos até bacana, bonitinho, lindo, legal, mas nem sempre penetramos na profundidade do teu amor missionário que está exposto ali claramente aos nossos olhos para nós lermos. E nos ensina, Senhor Deus, a desprender o nosso amor das coisas que muitas vezes o poluem
e a sempre mantê-lo preso à tua graça e ao teu favor. É a oração que eu peço para a Igreja do Jardim América, para a Igreja de Vila Nova, para todas as tuas igrejas nessa cidade, no nosso estado, esparramadas pelo mundo inteiro, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pastor Fábio, a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade. Amém. Muito obrigado, pastor Hélio. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e pelos ensinamentos que nós recebemos aqui nessa noite. A palavra foi muito oportuna e nós estamos terminando muito gratos a Deus, porque o Senhor, mais uma terça-feira, falou conosco. Louvado seja Deus por isso. Eu quero agradecer a presença de algumas pessoas que estão nos visitando. Está conosco o Flávio, né? Irmão da Alice está conosco também o Ricardo, está conosco o Antônio Santana, que é o pai da irmã Catherine, está conosco também. Está conosco também a Poliana Gonçalves, né? E a Alzira está conosco também, ela é da nossa igreja. Tinha um tempo que ela não estava aqui com a gente, estava sempre no YouTube, e hoje ela está aqui pelo Google Meet também. Nós somos gratos a Deus, não apenas por esses irmãos que eu citei, tá? Mas por todos vocês que estão aqui conosco, que participam regularmente. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Nós já vamos terminar e nós vamos tirar a nossa tradicional selfie. Se você puder ligar a sua câmera aí, para a gente poder tirar essa selfie. Se você não puder, não se sinta constrangido, mas se você puder, liga aí que eu vou tirar uma selfie aqui de todos Eu quero uma nós cópia, aqui. viu? Beleza, te mandarei aí assim que terminar aqui. Então vamos lá, esperei todo mundo ligar. Então vamos lá, 1, 2, 3 e pronto. Tirei. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero pedir para o presbítero Davi, por favor, fazer essa última oração. Aliás, o Davi já orou no começo, né? Vou mudar hoje, porque eu sempre peço para orar ou o Davi ou o Júnior, né? Então a gente está quase assim, canonizando eles, né, como os orantes, né, da terça-feira. Mas não só eles, né? Vamos pedir para a Alice também. Então, Alice, por favor, ore por nós, nos despedindo nesse momento. Obrigado, meus irmãos, vocês que estão conosco, participaram, Esdras, Eunice, um grande abraço a todos vocês. Antes da oração da Alice, pastor Hélio, nosso abraço à Igreja da Vila Nova. 75 anos não é para qualquer um, né? Então, Amém. que Deus continue abençoando os nossos irmãos lá da Vila Nova. Amém. Será dado o abraço. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua rica palavra que nos ensina e nos adverte, Senhor Deus, a amarmos como o Senhor ama. Ó Deus, como nós aprendemos nesta lição. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a mudar, Senhor Deus, muitas vezes nossa forma de amar, muitas vezes nós amamos, ó Deus, de uma forma egoísta, de uma forma que não agrada o Senhor, mas nós queremos aprender, ó Deus, nessa lição com o profeta Jonas, de acordo com o reverendo Hélio nos ensinou, ó Pai, que nós possamos amar como o Senhor quer que nós amemos. Independente, Senhor Deus, de quem seja, que nós possamos, ó Deus, ser destemidos para proclamar o grande amor do Senhor a todos, ó Pai. Porque aprove ao Senhor, ó Deus, salvar a quem o Senhor quiser salvar. Mas a nós, Senhor Deus, compete proclamarmos o teu amor e amarmos. Fica conosco, Senhor Deus, nos dê o restante de semana na tua presença. Abençoa nossos irmãos enfermos, ó Deus. Cuida deles, ó Deus, com o teu paternal cuidado. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós, das nossas igrejas, espalhadas por este Brasil. Ó Deus, fica conosco e nos dê uma noite de paz na tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Amém. Com Deus. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.